Antigo aqui falando a respeito da Argentina, tudo. Então eu vou regravar esse vídeo para explicar para vocês. A situação econômica atual da Argentina. O Milei nada mais é do que um estabilizador. Então vai ter uma estabilização macroeconômica na economia argentina, vai ter um ganho do poder de compra passageiro na economia argentina. Então, se você é argentino, conhece alguém que vive no argentino, quando tiver esse swap cambial da estabilização da moeda, é o momento de você sair, porque logo depois a moeda vai abaixo. Porque como que funciona é o seguinte, a Argentina vai passar pelo mesmo que o Brasil passou aqui. Eu não sei se o Milei se reelege ou se ele vai colher os frutos, ou vai acontecer igual no Brasil, que o Itamar Franco começa tudo e quem ganha a fama pelo plano real é o Fernando Henrique Cardoso, tá? O que vai acontecer na Argentina é que o Milei vai estabilizar a economia argentina. Por um pequeno período de tempo vai ter uma falsa sensação de melhoria, mas na verdade a Argentina vai estar queimando reservas que ela pegou emprestado para maquiar os números e fazer com que a moeda valorize, passe essa impressão, aumenta o poder de compra da população e isso começa a entrar um fluxo de capital estrangeiro no país. Então, o que, que o país faz com esse fluxo de dólares tal? Ele começa a pegar mais empréstimos e maquiar mais o câmbio ainda, porque ele precisa atrair mais e mais dinheiro. Quando ele atrair o dinheiro suficiente que dá para ele fechar a conta capital do país ou fechar a economia do país, ele vai lá e faz uma macro desvalorização da moeda, desvaloriza a moeda da noite para o dia. Então esses investidores vão ficar presos no país, igual aconteceu com o Brasil. Eles pegam esse dinheiro e utiliza para desenvolver alguma coisa em si que gere dinheiro para a nação, por exemplo, o gás natural de Vaca Muerta, algo do gênero, que é o país já sabe que existe aquela reserva, mas não explora por conta dos credores da dívida. Aí aquilo ali tem uma especulação tal, eles ganham um dinheiro bom com aquilo, e com esse dinheiro eles internalizam a dívida argentina, que é vultuosa, acredito que seja a maior do mundo. Olha lá se não for maior que a de Portugal. Por que isso? Porque há muitos credores da dívida argentina, tá? Brasil, Estados Unidos, Canadá, entre outros. E quando você coloca um governante como Milei no poder para estabilizar um liberal em si, nada mais é que para pagar os credores da dívida, porque se você não estabiliza a economia, essa dívida caduca, tá certo? Então, os próprios investidores estrangeiros da dívida não querem que essa dívida caduque. É por isso que eles continuam emprestando dinheiro para a Argentina. Só que chega um ponto que você tem que estabilizar a moeda para reinternalizar essa dívida, reciclar ela e fazer com que o povo continue pagando. E é o que vai acontecer com a Argentina. Agora, quando a moeda argentina começar a subir, este é o momento exato para você tirar todo o seu investimento da Argentina. Porque depois disso vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Brasil. Ela vai dar uma queda na moeda, depois ela tem uma falsa sensação de que o Brasil está melhorando, tipo 2008. A Argentina está melhorando e tal, e aí depois vem a queda real. Aí quando começa a estabilizar de novo, vem um golpe, algo do gênero, num governo em si, uma confusão civil, tá orquestrada internacionalmente por conta da dívida em si, porque se um governo vigente começa a entrar e pagar a dívida, os credores da dívida não querem que ela seja paga, eles querem que o juros aumente mais e mais ainda, então esse governo é derrubado, você começa a ver movimentos tal. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão me entender. Ó, não sou de esquerda, tá? Sou católico, apostólico, romano, praticante. Você pega o governo Dilma, tal, o período da corrupção, tal, ou no governo Lula teve petrolão, teve um monte de coisa, e o negócio estourou no governo Dilma. Por quê? A Dilma começou a pagar a dívida pública brasileira, certo? E aí começou a abrir-se investigação, porque todo mundo sabe que os políticos brasileiros é tudo corrupto, e deu no impeachment e tudo mais. Se nós soubéssemos que, nós sabíamos na época, tá? É que nós só queríamos tirar o PT do poder. Se nós soubéssemos que a moeda ia desvalorizar tanto, era melhor ter deixado ela dando pedalada fiscal, porque naquele período a moeda era 2 para 1 com o dólar. Tá certo? E todo presidente que veio depois dela deu pedalada fiscal. Inclusive o Bolsonaro na pandemia, que foi o recorde de pedalada fiscal. Até atrasou precatórios de aposentadoria e tudo mais, que isso interfere na macroeconomia brasileira. E é deletério. Mas as pessoas ficam tomando vieses políticos de direita e esquerda tal em si. O Brasil não é um país independente. O Brasil só tem paz porque ele é endividado. Nós percebemos isso no período do final da Guerra do Paraguai.
País que tem credores de dívida não é invadido. Entendeu? É por isso que o Brasil tem essa dívida gigantesca. Porque a China é credora da dívida brasileira, a Rússia é credora da dívida, os Estados Unidos é credor da dívida, o Canadá, a Inglaterra, todos são credores da dívida. Todos estão recebendo o quilhãozinho do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Se algum país tenta invadir o Brasil, tá certo? O que é que acontece com a economia de um país quando ele é invadido igual a Ucrânia? Tudo na economia do país para e se foca para a guerra, inclusive o pagamento da dívida. Então, nenhum credor de dívida quer que o país entre em guerra. É por isso que o Brasil é um país de paz. Você vê quando os Estados Unidos começam a puxar muita corda, a China vem defender, ou a Rússia, ou vice-versa, os Estados Unidos, tudo porque todo mundo é credor da dívida brasileira. Entendeu? É como se o Brasil fosse o sucessor do Império Romano. As pessoas veem hoje o Império Romano, magnífico, tal, tal. Viu depois que caiu e que reescrever a história. O Império Romano era praticamente o Brasil atualmente. A mesma coisa. A diferença é que os outros países em si giravam em torno do Império Romano e vivia da dívida do Império Romano, tudo da guerra do Império Romano. Ele era baseado em guerra e o Brasil é baseado na construção civil. É por isso que nós vemos grandes metrópoles sendo construídas no Brasil e tudo mais. Já a Europa está estagnada. É belíssima, os prédios, tudo, mas a Europa é pequenininha. O Brasil só é superado em questão de construção de tamanho pelos Estados Unidos. Então vamos botar dessa maneira para vocês entenderem. Vem os Estados Unidos, depois vem o Brasil, depois vem a Europa. Não, mas a Europa é mais rica, a riqueza é uma ilusão. A Europa inteira cabe dentro do Brasil, com exceção da Rússia, e sobra espaço. Tá certo? Você vê as ruas europeias, são minúsculas. As ruas brasileiras são largas, entendeu? Você compara uma capital da Europa com a cidade do interior do Brasil. A diferença é que não há beleza estética nas cidades de interior do Brasil. Entendeu? Então, não olhe a riqueza como uma forma de estabilidade e tal. O Brasil é um país pós-medieval em desenvolvimento. Só que depois que ele se desenvolve, acontece o que aconteceu em Portugal com o Padre Salazar. O Padre Salazar construiu saneamento básico, tudo em Portugal, reservas de ouro, tudo. Só que Portugal não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, não tinha nada. Quando vem a Revolução dos Cravos, comunistas, depois cai os comunistas, depois vem o Milagre de Fátima, só precisava asfaltar. E aí ganhou aquela qualidade de vida maravilhosa, porque quando um país se desenvolve, ele para de gastar com construção civil, ele passa a gastar com consumo interno. Você entendeu? Vocês vão ver que tem um corte nesse vídeo nesse exato momento, porque eu tive que atender a minha porta e eu perdi o raciocínio do que eu estava falando. Mas eu acredito que esse vídeo tenha sido de alguma valia para alguém. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma crítica a respeito do vídeo, comente, porque isso é muito importante para a relevância desse canal, para que o algoritmo entregue mais esse canal. Eu ficarei muito contente de responder a todos, inclusive as críticas. Se tiverem sugestões de vídeos, se tiverem dúvidas, coloque nos comentários. Eu estarei respondendo a todos e possivelmente posso até fazer um vídeo a respeito do assunto, tá certo? Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva e indique para os amigos. Uma boa noite a todos. Até o próximo vídeo.